Você se sente impotente por não saber controlar a causa do bruxismo dos pacientes? Por que você tem a sensação de impotência quando recebe um paciente com bruxismo? Vou fazer uma analogia para você, porque isso aconteceu comigo também, não é só com você. No começo da profissão as coisas são mais difíceis, então eu passei por aquilo que muitos passaram também, e aqueles que estão começando a profissão estão passando também. Uma das viagens que eu fiz para a praia, ela ficou marcada para o resto da minha vida, porque eu estava numa praia praticamente deserta, e o mar estava bastante revolto, era um dia chuvoso, feio, tá? Aquele dia que você não queria que estivesse, né? Mas estava. Não tinha ninguém na praia, mas eu fui à praia, mas eu percebi que tinha uma pessoa sozinha, além da arrebentação das ondas, e que estava se afogando. E eu precisava ajudar aquela pessoa de alguma forma. Porém, eu não tinha nada que pudesse fazer para chegar até ela. Não tinha uma boia, não tinha um barco, não tinha uma corda, não tinha nada. Então, era uma situação que eu tinha que fazer alguma coisa. Ele estava lutando para sair daquela situação. Eu me senti impotente, porque se tratava de uma vida, né? Perante aquilo que estava acontecendo, fiquei totalmente impotente. O que eu ia fazer? Eu sabia que se eu chegasse até ele, um lugar onde ele não estava dando pé para ele, também não ia dar pé para mim. Então, se eu chegasse até ele, podia os dois acabar morrendo, como acontece. Normalmente, uma pessoa vai ajudar a outra e acaba morrendo junto, né? Mas era a vida de uma pessoa que estava em jogo. O que eu pude fazer foi me aproximar ao máximo e gritando para ele que aguentasse, que ele ia sair, que ele ia conseguir sair. Cheguei a ficar a 3 metros dele, mas não tinha conhecimento e nem técnica para salvá-lo. Se eu chegasse até ele, podia eu ficar junto com ele lá, né? Eu não podia me arriscar, mas com palavras de incentivo, aos poucos ele foi conseguindo se controlar e, através de muito esforço, conseguiu chegar até onde dava pé. E, a partir daí, eu pude, sim, estender a mão e ajudá-lo de forma a salvar a vida daquela pessoa. Ele saiu, agradeceu e saiu correndo da praia, assustado, né? Foi embora, sem olhar para trás, não queria nem saber mais, né? De praia. E até hoje eu não sei nem quem era, mas era uma vida humana que estava lá, né? Aquela situação de impotência em relação à manutenção da vida de uma pessoa foi muito forte para mim. Hoje, quando vou à praia, até vou meio prevenido, levo uma boia, corda, né? Para se tiver uma situação, para poder ajudar alguma pessoa, a gente ter como socorrer, mesmo em outras situações, né? E essa impotência foi o pior sentimento que eu tive durante toda a minha vida. Aquele momento que eu vivi na aflição de querer salvar a vida da pessoa e não conseguir chegar próximo dela e conseguir tirá-la de lá, foi o pior sentimento que eu tive, um sentimento de impotência que eu não quero ter nunca mais. Por que eu estou falando isso? O que isso aí tem a ver com o dentista? Quando você percebe que o paciente que você recebeu, ele está sofrendo por ação do bruxismo, tomando remédios fortes, ao fazer a anamnese, você já viu que também já está passando, já foi para hospitais, com aquele olhar, né, de desespero, esperando que alguém faça alguma coisa por ele. E ninguém consegue resolver. É como se fosse o que ocorreu na praia, né? Eu estava sozinho perante aquela pessoa e eu não tinha como livrar daquela situação, eu tinha que enfrentar aquela situação. Então, essa sensação pode ocorrer com você, se você não tem os conhecimentos necessários, que pode passar por uma situação muito ruim, de impotência. Você está vendo a situação da pessoa, está precisando de ajuda, está tendo dores de cabeça, principalmente, tipo enxaqueca. O número de pacientes com bruxismo que causa enxaqueca cresceu muito nesses últimos anos, aí, com as situações que o país passou, né? E já tentaram de tudo para se livrar das dores que o bruxismo provoca. O que não é a sensação de impotência perante um paciente com bruxismo? Uma outra passagem, né? É bom a gente conversar dessa forma, não fica muito pesado o assunto, né?
Em uma pescaria, eu sou pescador, gosto de pescar no Mato Grosso do Sul. Em uma pescaria, um casal com 5 filhos pequenos estavam acampados no mesmo pesqueiro que eu estava. Tinha pouca gente. O pai tinha saído para pescar e a mãe ficou com 5 filhos lá no acampamento, na beira do rio. E um dos filhos, que tinha por volta de 6 anos de idade, pisou sobre um anzol e envergou o dedo do pé dele. Enfincou o anzol mesmo que virou, né? E a criança chorava muito e a mulher ficou sabendo que tinha um dentista, porque não tinha mais nenhum outro profissional da área da saúde, o único era eu. E eu tinha levado o material de cirurgia, como levo sempre, porque eu vou viajando, eu levo anestésico, levo seringa, levo alguns instrumentos para poder fazer um atendimento de emergência. Então, me chamaram e eu fui até o acampamento e consegui acalmar a criança, consegui anestesiar ele, porque estava longe da cidade, né? Não dava para levar o menino. E consegui anestesiar e cortar o anzol e fazer passar o anzol de vez, que é o modo correto, aliviando. Foi uma festa, todo mundo, os 4 irmãos estavam todos em cima, a mãe também muito ansiosa. Então, em qualquer profissão, em qualquer lugar, quando o profissional se dedica, gosta do que faz e está sempre focado nos fatos que prejudicam a sociedade, qualquer situação é uma oportunidade de você fazer a sua parte. Em relação ao bruxismo, quanto mais conhecimento você tiver, maior serão as chances de você passar por essa experiência maravilhosa de ajudar o próximo quando você menos esperava. Eu não esperava passar por aquela situação lá na praia, não esperava passar por aquela situação lá na pescaria. E como não sentir impotente quando surge um paciente com bruxismo no seu consultório? Vou contar para vocês a história de uma outra pescaria, a história do Toyomi. No barco, eu fui abrir a caixa de pesca de um japonês chamado Toyomi, e estava cheio de medicamentos lá, né? Até brinquei com ele, falei, ô Toyomi, você veio pescar ou veio se internar? Porque tem mais medicamento do que anzol nessa caixa sua aqui, né? Nossa, doutor, eu não vivo sem esses remédios aí. Eu tenho uma dor de cabeça que não passa. Já fiz tudo quanto é tipo de exame, assim, e não consegui me livrar dessa dor. Eu tomo 4, 5 comprimidos por dia. Falei, puxa vida, eu fiquei espantado com o que ele falou e passei a prestar atenção nele. Resumindo a história para vocês, eu percebi que quando ele estava pescando, ele ficava rangendo os dentes. O tempo todo rangendo os dentes. Toyomi, eu sei o que está causando essa dor de cabeça sua e vamos curar essa dor de cabeça. Abordei, expliquei para ele o que estava acontecendo, que ele estava com bruxismo, que ele nunca tinha ouvido falar na vida dele. Agora imagine dentro de um barco lá no Mato Grosso do Sul e eu consegui resolver o problema da dor de cabeça dele e ele passou para a pescaria de uma forma bastante alegre e sem precisar tomar medicamentos. Então a vida nos promove o tempo todo a possibilidade de sermos úteis para a sociedade em que vivemos. Quanto mais conhecimento você tem, mais chance você vai ter de ser útil e você será cada vez mais feliz também, porque é muito gostoso você resolver uma situação em que você está ajudando um ser humano. Você pode ter meios de reverter uma situação de bruxismo com os conhecimentos e técnicas que você tenha aprendido. E pode ser o dentista que vai mudar para melhor a qualidade de vida desse paciente. Não só dele, mas também da família dele toda, porque a família sofre junto quando alguém tem uma doença, está sofrendo com dores. E isso, ao invés de sentimento de impotência, vai te proporcionar um outro tipo de sentimento, que é a alegria e a satisfação de ser dentista, o orgulho de ser dentista.